Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar uma coisa que eu comentei num dos vídeos que eu coloquei aí, que é profecias dos meus projetos, tá? Primeiro eu quero recomendar que você acesse a playlist anúncios, tá? Ali estão os projetos que eu estou empreendendo, entendeu? É claro que eu estou falando empreendendo assim com uma linguagem profissional, porque na verdade para mim é muito sério e muito profissional, tá? É sempre assim que eu levei esses projetos. Mas eu não sou um empresário, eu não sou um empreendedor profissional, não sou uma pessoa engajada, eu sou apenas uma pessoa com projetos, consegue entender? Ok? Eu estou apenas colocando a linguagem formal para as pessoas entenderem a seriedade dos projetos, entendeu? Bom, o link da descrição, tá? Você acesse o link da descrição que tem todas as informações escritas ali. E já falei que para você clicar nos links, infelizmente os links não estão abrindo todos eles, tá? Por causa de problemas de digitação do próprio blog e do e-mail, tá? Então você tem a boa vontade de copiar o link e colocar na barra de endereço para você ver o que tem no link, tá? Ok? E contribua na minha conta ali, está ali o número da minha conta no link da descrição. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito do que eu acredito, tá? Do desígnio de Deus a respeito dos meus projetos. Então já falei que eu falei no vídeo chamado As Profecias dos Meus Projetos. Muito interessante, tá? Eu descrevi tudo o que eu penso a respeito desses projetos no nível espiritual, entendeu? Da força de Deus por trás dos meus projetos, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar mais alguma coisa, que é uma das coisas que eu comentei ali no vídeo, então eu vou falar aqui. Quando eu penso nos meus projetos, tá? O que vem assim na minha mente, no meu coração, tá? É de uma coisa muito grande, entendeu? De uma coisa grande e poderosa, entendeu? Com a força de uma empresa, entendeu? Quando eu penso nos meus projetos, eu penso num prédio bem grande, entendeu? E eu queria fazer referência nesse vídeo aqui a respeito de duas comparações a respeito desse projeto. Uma é uma comparação que eu já fiz em outro vídeo, tá? Já falei há muito tempo a respeito de como eu penso nos projetos, tá? Não em termos de proporção de tamanho. Por quê? Porque eu sou bastante sincero, eu não tenho nenhum tipo de pensamento faraônico, entendeu? Mas a ideia, como a ideia se esboça na minha mente, entendeu? E aí eu vou falar sobre uma coisa interessante a respeito de empresa, tá? Falando de empresa. A primeira ideia é a questão da Disney World, entendeu? Walt Disney, entendeu? Se eu tentar me comparar com o Walt Disney, entendeu? Na proporção da Disney World e também da questão do Disney, considerando ele como artista gráfico e também a proporção da quantidade de obras que ele construiu, eu não tenho o mesmo ponto de vista que ele. Por quê? Porque na verdade eu tenho muitas ideias, entendeu? A proporção do meu trabalho aponta para muitas direções associadas com arte. Então essa é a comparação que eu faço, entendeu? De uma pessoa que tem muitas ideias, entendeu? Tem muitas ideias, essas ideias têm o potencial, tá? Mas sem a pretensão de querer fazer algo faraônico, entendeu? Consegue entender? Numa proporção grande, entendeu? Significativo, entendeu? E também sobre a Disney World, eu não tenho nenhum projeto de criar uma Disney World, entendeu? Eu falo mais assim do empreito, como é que eu posso colocar, de uma pessoa que construiu um patrimônio, entendeu? Alguma coisa assim com ideias, tá? De uma proporção internacional, entendeu? Grande assim. Então essa é a comparação que eu faço, tá? Quando eu penso nos meus projetos, eu penso em alguma coisa assim da envergadura, de uma participação internacional semelhante às ideias do Walt Disney, entendeu? Consegue entender? Então eu acredito que eu expressei bem aqui a comparação que eu faço, entendeu? Quando eu penso nesses projetos aí, no poder de realização desses projetos. Aí no final eu vou falar a respeito de Deus nessa situação e a transição entre você querer fazer e você realizar.
A segunda situação que eu queria colocar aqui nesse vídeo é sobre o pensamento do prédio, entendeu? Eu vou falar em enigma. Existe uma determinada empresa neste mundo, entendeu? Que é uma empresa de grandes proporções. Eu acredito que ela se tornou até maior, tá? Mas ela se originou do nada, assim. Esta empresa, antes de ser o que é hoje em dia, entendeu? Se originou do nada, entendeu? Se originou de uma pessoa, entendeu? Que caminhava de maneira certa e que tinha um dom fora do normal para fazer uma determinada coisa. E essa empresa se tornou grande, entendeu? Até que passou pelas mãos de outras pessoas através das gerações, e os propósitos se corromperam, entendeu? Os propósitos viraram completamente outra coisa, entendeu? E se tornou uma empresa, além de comercial, com maus propósitos, entendeu? Uma grande empresa, entendeu? Muito grande, entendeu? No mundo, entendeu? De proporção internacional, tá? Mas já era grande e poderoso na época que começou, consegue entender? Era muito poderoso na época que começou. Quando eu penso em fazer alguma coisa, tá? A respeito dos meus projetos, eu penso nesta capacidade, neste potencial que esta pessoa tinha para edificar isso daí, entendeu? E de não caminhar e não chegar até o nível em que chegou esses grupos aí. Aí entra agora o que eu vou falar aqui. É assim que eu vejo, entendeu? Eu vejo este potencial nos meus projetos, nas coisas que eu almejo, tá? Até mesmo nas coisas que ainda são invisíveis, que não tem nenhum pensamento ainda formado a respeito de alguma ideia a fazer, entendeu? Algo que ainda está como que ainda tem oportunidade para começar a fazer. Consegue entender? Ou aquilo que você sente que pode fazer e que você ainda nem pensou em fazer ainda. Assim, alguma coisa assim, tá? Antes do pensamento e durante o pensamento, tá? É assim que eu penso, numa proporção assim, com o poder para ser alguma coisa com essa perspectiva. E com o ideal de não se tornar isso que se tornou esse grupo aí. Você consegue entender? De não caminhar para esse lado aí. Caminhar pelo mesmo caminho que provavelmente, né, que eu penso que acho, tá? Que era o primeiro ideal, entendeu? Disso daí. Tá? Só que não é tão fácil, né? Você veja que dizem que o Walt Disney, entendeu? Dizem que o Walt Disney, para edificar a Disney World, entendeu? Para que o patrimônio dele pudesse ter a proporção das ideias dele, né? Ele teve que caminhar por determinados caminhos que não eram agradáveis, assim, vamos dizer, tá? Ele caminhou por caminho que não era o ideal para ele seguir, né? Aí é assim que eu penso. E o segundo ponto disso daí, aí imagine a segunda imaginação, então é como se fosse um prédio, né? Um prédio, tá? Mas significa o seguinte: eu acredito que, falando deste grupo, tá? E dentre outros grupos semelhantes a esses aí, considerando as doutrinas que estão espalhadas no mundo e os maus propósitos, entendeu? Que o mundo está caminhando assim, está caminhando realmente a aperfeiçoar-se nesses maus caminhos, entendeu? Não somente os maus caminhos assim mais altos, mas os maus caminhos do povão, entendeu? E os maus caminhos doutrinários também, não somente das doutrinas que já são mais antigas, como as doutrinas que foram surgindo aí pelas décadas aí, tá? Eu acredito que Deus está para exercer uma grande vingança contra tudo isso daí, entendeu? Deus está para derrubar esse tipo de coisa, entendeu? Deus está para extinguir essas coisas do mundo, entendeu? E o que eu penso a respeito disso é que ou é por bem ou por mal, você consegue entender? Ou isso vai acabar, ou isso vai acabar, ou começar a acabar, ou em parte vai acabar, tá? Ou grande destruição vai vir sobre isso daí, entendeu? Você consegue entender? Uma grande destruição sobre isso daí. É como eu tenho visto. E é justamente nessa transição aí que entram os meus projetos, você consegue entender? Que eu coloquei o exemplo da parábola que eu contei de uma pessoa com uma bagagem tentando passar por uma porta.
e duas pessoas, uma de um lado e outra do outro, barrando a passagem. E aí essa pessoa chega e diz assim: por favor, eu quero passar, eu tenho algo para fazer, algo muito importante para fazer, vocês poderiam deixar eu passar? E aquelas duas pessoas dizem assim: não, você não pode passar. E aí essa pessoa faz a seguinte advertência: olha, o que eu sei é o seguinte, se eu voltar, vai vir uma pessoa aqui e vai tirar vocês dois na marra, entendeu? Então, melhor coisa é vocês deixarem eu passar, porque se eu voltar, vai vir essa pessoa e vai tirar vocês. Pode ser que depois que essa pessoa lidar com vocês e tirar vocês completamente do caminho, pode ser que eu volte depois, pode ser que não, mas certamente essa pessoa vai voltar e vai tirar vocês dois na marra se eu voltar. É assim que eu acredito, entendeu? Eu já falei no outro vídeo falando das profecias dos meus projetos. Então nesse vídeo aqui eu queria falar a respeito dessa proporção. Ainda dá para mim falar mais uma coisa aqui que eu queria falar, que é o seguinte: sobre a questão que eu ia falar, né, que entre o querer e o realizar. No querer, eu acredito que tenho todo o poder para fazer, entendeu? No querer. Mas no realizar, existe duas coisas. Eu posso realizar, mas eu não tenho a capacidade humana para tomar a iniciativa, entendeu? Eu não posso por mim mesmo chegar e falar: vou fazer, entendeu? Consegue entender? Deus fez com que em mim não exista nenhum tipo de habilidade, entendeu? Nenhum tipo, mas nenhum mesmo, entendeu? Nenhuma capacidade humana, entendeu? Para sentar e começar a realizar essas coisas, entendeu? Nenhuma oportunidade. Eu tenho visto que Deus de fato fechou todas as portas para mim, de maneira incrível mesmo. Deus me privou completamente de todo tipo de capacidade, entendeu? E de todo tipo de oportunidade, de situação que favoreça o fato de eu simplesmente começar a fazer isso daí e essas coisas começarem. E eu acredito que é com grande propósito mesmo que Deus fez isso. Deus fez com um propósito justamente para que eu esteja na frente da porta e estejam essas duas pessoas da parábola na minha frente, dizendo que eu não vou passar, entendeu? Para que Deus prometa que vai destruir essas duas pessoas que estão me atrapalhando de passar e que não estão me dando passagem para que eu faça, entendeu? E aí, se eu voltar, vai vir outra pessoa que vai tirar eles do caminho na marra, consegue entender? Pode ser que eu faça depois disso daí, pode ser que não, mas certamente esses dois vão ser destruídos. É assim que eu acredito, entendeu? Eu acredito que a impossibilidade que envolve a minha vida, tá, representa justamente esta prova que Deus quer fazer. Eu tenho todo o querer, significa que no querer eu tenho 50% do potencial, porque podendo fazer, eu posso fazer. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Entre eu poder fazer com as condições para fazer, é como se eu tivesse então 50% mais 25%. Eu tenho 75%. Eu tenho 70%, 75% de potencial dos projetos. Mas os 25%, entendeu? Que é patrocínio, entendeu? Que é oportunidade para fazer. Significa que até mesmo a renda ou a quantidade financeira de dinheiro, entendeu? Para eu realizar o investimento para isso daí é muito pouco, entendeu? Até isso daí eu não vejo como impedimento, você consegue entender? O que eu vejo como impedimento é somente a oportunidade. A oportunidade e a oposição. Você consegue entender? A oportunidade, falta de oportunidade, a oposição, tá? E a falta de interesse, você consegue entender? 25%, só 25% que está me faltando. Consegue entender? Então é assim que eu vejo os meus projetos. Eu acredito, também outra coisa interessante que eu falei no outro vídeo é que eu acredito que Deus fez com que esses projetos desde 2008, desde 2006, desde 2001, tá? Desde 2001 até 2005, de 2006 até 2008, de 2008 até 2010, de 2011 até 2014, de 2014 até hoje, tá? Até 2016, de 2016 até hoje, até 2020 e de 2020 até agora, para fazer esses projetos, entendeu? É isso aí, eu estou fazendo a minha parte, eu estou cumprindo com 75% desse propósito.